イフリート全部来い。エキサイのクイーンビンスモーカーサンジャーブフバースト。Faltando agora serem adaptados apenas 10 capítulos do mangá para a chegada do Luffy Nika, nesse episódio podemos ver que ao despertar o seu fator de linhagem, Sanji se tornou muito mais forte, mais rápido e mais resistente, e por consequência ele conseguiu criar chamas ainda mais poderosas e que até mesmo mudaram a sua cor para o tom de azul. Agora, como Sanji conseguiu mudar a cor das chamas em volta de suas pernas? Se você quer saber disso e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve família, Salmo Souza na área, e já me diz aí o que é que vocês acharam desse episódio 1061 de One Piece. Eu particularmente achei um episódio incrível. Eu me emocionei, eu vibrei, eu gritei. Eu acho que a única coisa que eu não fiz nesse episódio foi chorar. Que mentira mais cabeluda! E para quem não viu a prévia do próximo episódio, eu já vou falar isso logo, porque no próximo episódio vai ter uma pausa, né? Eles vão trazer um episódio de recapitulação do que aconteceu na batalha de Zoro versus King. Então vai ser um episódio especial. E o episódio 1062 só vai ser lançado no dia 20, no caso daqui a 2 semanas. E eu acredito que se esse episódio da luta de Sanji contra Queen já foi magnífico desse jeito, imagina quando lançar o episódio 1062, que eles vão ter um pouco mais de tempo para trabalhar nessa batalha de Zoro versus King. Provavelmente deve vir um outro episódio sensacional. Mas antes que eu me empolgue demais e comece a falar desse episódio, já dispara o likezão e se inscreve no canal. Vamos tentar atingir a marca de 30 likes, 30, para poder ajudar a fortalecer e fazer com que esse vídeo seja um pouco mais divulgado para a galera. Agora, chega de enrolação e lá vamos nós! O episódio começa mostrando os laboratórios da Germa 66, onde eram criados os clones que foram feitos para a batalha. Então galera, essa é uma cena totalmente diferente do mangá, não existe isso aí. Eu achei isso aí bastante interessante, fez com que prendesse a minha atenção já nesse início, e logo em seguida a cena muda para o momento em que Sanji tinha destruído o seu traje de batalha da Germa 66. Podemos ver então que Queen fica furioso e começa a esbravejar com Sanji, pois ele acreditava que se ele derrotasse Sanji com ele usando o traje de batalha, isso faria com que ele provasse que ele é um cientista melhor do que o pai de Sanji. Então galera, por que Queen está obcecado para provar que ele é um cientista melhor do que Jude? Para quem não sabe, existem algumas histórias de capa criadas recentemente no mangá, na qual mostra que Queen fazia parte da mesma organização de cientistas que Jude. Ou seja, não é um spoiler, lógico, porque isso não vai aparecer no anime. Para quem não leu o mangá, você não corre risco de acabar vendo alguma coisa assim do tipo no anime. Então isso é só uma curiosidade a mais mesmo que eu estou trazendo para vocês com relação às histórias de capa que vem aparecendo, que são criadas por Oda. Para quem não sabe, existe a história de capa também de como os irmãos de Sanji fugiram de Holy Cake depois que teve aquela batalha toda lá, que os Mugiwaras fugiram de lá também. E a partir daí a história continuou seguindo e conta quem é as pessoas que faziam parte dessa organização de grandes cientistas, e dois eram Jude, que é o pai de Sanji, e Queen. Então tem essa competição, essa rivalidade entre eles dois, e por isso Queen está obcecado para provar de que ele é melhor do que o pai de Sanji, pelo menos como cientista. E então ele começa a atacar Sanji usando alguns poderes dos próprios irmãos de Sanji. Nesse momento podemos ver Queen usando aquele laser pelos olhos para tentar atacar Sanji, que é o poder de Ichiji, que é o irmão mais velho de Sanji.
A cena muda e podemos ver um flashback de Sanji do momento em que ele achou que ele tinha batido em Ozomi. E eu achei esse flashback incrível pelo seguinte: a Toei não só trouxe algumas cenas extras que não tinham acontecido no mangá, como por exemplo algumas falas, como também eles adaptaram as cenas que eles não tinham adaptado ainda, desse momento no qual Sanji encontra Ozomi junto com as outras geishas que estavam tentando cuidar dela. Eu acabei achando esse flashback muito interessante, mais um ponto para Toei nessa animação. A batalha entre Sanji e Queen continua e o local onde as geishas estão começam a ser atingido por alguns golpes e então começa a ser destruído, e por isso elas resolvem se afastar. Porém, Ozomi percebe que Shuji, que é aquele ratinho que fica com ela, havia sumido. Então ela resolve voltar para procurá-lo, enquanto as outras geishas começam a fugir do local. Enquanto a batalha de Sanji e Queen continua, Queen começa a desferir vários golpes diferentes em Sanji, sendo que cada ataque desse é um golpe igual a de um dos irmãos de Sanji. Queen, além de conseguir usar o raio laser pelos olhos, que é o golpe de Ichiji, ele também consegue usar o raio azul, que era um golpe de Niji, além também daquele braço robótico, que era um dos ataques de Yonji. Então galera, o único ataque dos irmãos de Sanji que eu não vi Queen copiar é a questão do veneno que Reiju consegue usar. Porém, Queen tinha criado aquelas balas da praga, que é basicamente um vírus no qual transforma as pessoas em um Oni de gelo, e foi até o próprio Chopper quem conseguiu acabar criando a cura para as pessoas que foram infectadas. E como eu já disse aqui, Queen tem todo esse conhecimento da tecnologia da Germa 66 e também da modificação do fator de linhagem, pelo fato dele ter trabalhado com o Juji antes. Então, isso explica muita coisa porque que Queen está conseguindo usar os mesmos golpes que os irmãos de Sanji usam. Em um momento da batalha, Queen consegue segurar Sanji com um dos seus braços robóticos e ele começa a ficar se achando, dizendo que Sanji é fraco sem o seu traje de batalha. E Sanji começa a ficar furioso pelo fato dele estar sendo comparado o tempo todo com seus irmãos e com o pessoal da Germa 66. E essa foi uma cena muito empolgante, porque Sanji consegue se soltar desse braço robótico de Queen, simplesmente quebrando ele com uma bicuda. Sanji então fica caído no chão, mas logo em seguida ele se levanta. E a frase que ele lança é a seguinte, que ele vai varrer o chão com a cara de Queen. E aí ele dá um chute que, traduzindo para o português, se torna meio que chute na fraldinha. Fraldinha, para quem não sabe, é uma espécie de carne, afinal de contas. Os golpes de Sanji, tudo tem esse sentido relacionado a algum tipo de comida. E aí ele dá uma bicuda em Queen, que faz com que Queen voe longe. Porém, Queen ainda assim não é derrotado, mas Sanji agora está mais confiante e ele diz para Queen que ele já conseguiu fazer Queen voar pelos ares antes e ele ainda tem a capacidade de fazer isso novamente. Essa cena é mais uma cena incrível porque começa uma trilha sonora ali por detrás. Caramba, eu me emocionei demais nessa trilha sonora, porque Sanji, ele diz que ele já aceitou seu próprio destino, por mais que ele não queira ser um ciborgue de coração de gelo, ainda assim ele já aceitou seu destino e que naquele momento a única coisa que ele pensa é em derrotar Queen. Queen então fica invisível na frente de Sanji, ou seja, nesse exato momento ele conseguiu fazer a mesma coisa que Sanji fazia quando usava o seu traje de batalha. Porém, Sanji está com uma velocidade tão grande, mas tão grande, que ele também some do ponto de vista da frente de Queen. Queen então nota que Sanji está usando a sua super velocidade e simplesmente acha que isso não faz sentido, pois em algum momento Sanji vai se cansar e ele vai atacar Sanji novamente. Porém, é nesse momento que Ozomi acaba entrando no local de batalha procurando por Shuji, e ela acaba encontrando o ratinho que tinha sumido. Esse episódio teve tantas cenas incríveis que não dá para destacar apenas uma. Essa cena, por exemplo, de Queen invisível encontrando Ozomi e percebendo que ela está bem, mesmo ela tendo rejeitado o seu pedido mais cedo, acabou ficando incrível pelo simples fato da Toei ter adaptado coisas que não faziam parte do mangá e que só fez melhorar ainda mais essa cena. Se vocês repararem bem,
no momento em que Queen está invisível e ele começa a se lembrar do pedido dele para Ozomi, começa a aparecer algumas imagens ali na lateral subindo, mostrando como se fosse em formato de fotos, indicando de como foi que Ozomi rejeitou ele, sendo que ela tinha dito que estava com dor de cabeça. Eu achei muito incrível essa cena, pelo simples fato da Toei ter trazido coisas diferentes do mangá e que só veio a agregar positivamente. E aí o mistério simplesmente acaba sendo resolvido, pois podemos ver que foi Queen quem tinha batido em Ozomi anteriormente e Sanji estava achando que foi ele, pois Queen estava em sua forma invisível e estava com raiva de Ozomi, e ele ainda continua com raiva, pois ele percebeu que ela ainda está conseguindo ficar de pé e aparentemente está bem, então ele tenta atacá-la novamente. Galera, esse é um ponto bastante interessante que eu quero trazer para vocês pelo fato do seguinte: é nesse momento que Sanji vai conseguir usar suas chamas azuis para atacar Queen. Porém, como ele conseguiu criar as chamas azuis e como ele conseguiu atacar Queen, mesmo Queen estando invisível, eu vou tentar explicar aqui agora para vocês. Com relação às chamas azuis, Sanji ele simplesmente conseguiu usar o seu haki de armamento com a sua super velocidade e com o seu exoesqueleto, já que agora ele tendo esse exoesqueleto que dá uma resistência maior para ele, isso faz com que ele consiga usar as chamas mais fortes e mais poderosas sem ter nenhum tipo de dano colateral. E sim, as chamas azuis são mais fortes do que as chamas normais, como a gente já viu também em vários outros animes, como por exemplo em Avatar, alguns personagens da Nação do Fogo conseguiam usar as chamas normais e as chamas azuis. Um bom exemplo era Azula, que conseguia fazer os dois. Um outro exemplo também é Dabi, lá de Boku no Hero Academia, que ele conseguiu evoluir tanto as suas chamas que fez com que elas ganhassem a tonalidade de azul. Até o próprio Sanji menciona isso, dizendo que agora ele consegue criar chamas mais poderosas. Agora, como é que ele conseguiu enxergar Queen mesmo Queen estando invisível? No anime ficou um pouco diferente do mangá, porque no anime, quando Queen começa a se aproximar de Ozomi para atacar ela novamente, podemos ver que ele acaba pisando muito forte no chão e acabou parecendo que Sanji percebeu isso e por isso ele acabou atacando Queen. Já no mangá, essa cena não mostra como se Queen estivesse quebrando nenhuma pedra no chão quando ele pisasse. Isso aí acabou ficando um pouco diferente. Tanto é que quando eu vi essa cena no mangá, eu achei que Sanji tinha usado o seu haki de observação para perceber que Queen ia bater em Ozomi, e assim ele acabou atacando Queen antes que ele fizesse isso. Porém, no anime não ficou parecendo desse jeito. E aí vocês podem até me perguntar: ah, mas por que Sanji não preveu anteriormente quando o Queen bateu em Ozomi, já que ele estava diante dela? Então galera, para mim só tem uma explicação. Naquele momento em que Queen bateu em Ozomi pela primeira vez, Sanji estava muito confuso, achando que ele poderia se tornar igual aos seus irmãos, né? Uma pessoa com um coração de gelo. E pelo fato dele estar confuso, de ele estar preocupado, sem conseguir raciocinar direito, talvez isso tenha atrapalhado a sua previsão e assim ele não conseguiu usar o seu haki de observação. Pelo menos essa é uma explicação lógica para aquele momento e porque Sanji não usou o seu haki de observação daquela vez. Mas voltando para a batalha, Sanji então consegue notar que foi Queen quem tinha batido em Ozomi anteriormente. E ele usa o seu fator de linhagem combinado com o seu haki de armamento, criando assim chamas azuis em volta de suas pernas e vai em direção a Queen e dá uma grande bicuda em seu pescoço. O mais interessante é a frase que ele diz antes dele acertar o seu chute, pois ele diz que não se deve bater em uma dama, e essa é uma regra criada desde a época dos dinossauros, ou seja, um trocadilho, afinal de contas, Queen comeu a Akuma no Mi do Brachiosauro. Em seguida, Sanji desfere vários golpes em Queen, cada um com o nome de um tipo de carne diferente. Mesmo assim, Queen ainda consegue se levantar e continua comparando Sanji com a sua família.
Mas uma cena incrível vem aí, com uma trilha sonora perfeita. A cena então mostra Sanji adulto, usando aquele capacete que o pai dele tinha colocado nele quando ele era criança para esconder o seu rosto. E do outro lado mostra Sanji adulto também, só que sem o capacete. Essa cena eu achei muito incrível, a trilha sonora perfeita, porque é como se Sanji estivesse pensando com ele mesmo, porque ele não é igual aos seus irmãos, não é igual à sua família, não é igual a ninguém da Germa 66. Essa cena ficou incrível demais. E em seguida podemos ver ele correndo, dizendo também que ele é um pirata e indo em direção aos Mugiwaras. Que cena incrível foi essa? Outra coisa bastante legal é que Sanji ele consegue pegar a Shuji do chão e ainda assim ele ataca a Queen com um golpe ainda mais forte e faz Queen voar distante, saindo assim do castelo e até mesmo da própria ilha de Onigashima. Que cena perfeita, porque isso combinou com o finalzinho ali, que Sanji ele acaba entregando Shuji para Ozomi novamente, e em seguida ele meio que desmaia, pois ele já estava bastante machucado, mas antes dele desmaiar, ele ainda pergunta para Ozomi se ela estava bem, mostrando de que ele é um perfeito cavalheiro, que mesmo estando ainda bastante acabado, bastante ferido depois da sua batalha, ele ainda estava se preocupando com uma dama. E aí depois que Sanji desmaia, para ser aquela cereja do bolo, podemos ver Reiju falando do sacrifício que a mãe deles acabou fazendo para que Sanji tivesse pelo menos um pouco de emoção. Que incrível, eu estou em êxtase até agora. Para mim, um dos melhores episódios dessa saga de Wano. Eu não sei o que vocês acharam. Eu quase me emocionei aqui falando, porque para mim esse episódio foi perfeito. Eu tô até imaginando como vai ser o próximo episódio de Zoro aí contra King, que eu acho que vai vir algo... Você é doido, se esse episódio já foi assim. Imagina o hype que a Toei vai trazer para a batalha de King contra Zoro. Eu acho que vai ficar perfeito. A Toei trouxe muita cena extra que não é relacionada ao mangá. Eles adaptaram as 12 páginas que faltavam, 11, 12 páginas que faltavam desse mangá para ser adaptado do capítulo 1034, sendo que agora faltam em torno de 10 capítulos mais ou menos para a chegada do Luffy Nika, que o Luffy Nika chega no capítulo 1043 para o 1044, então falta 9 capítulos para a chegada do Luffy Nika, entre 10 a 9 capítulos, porque acaba que uma besteira ou outra tem que ser adaptada também pela Toei, que eles acabam deixando mais para trás sem adaptar. Então falta mais ou menos isso, entre 9 e 10 capítulos para serem adaptados para a chegada do Luffy Nika. Então galera, eu acho que melhor do que isso não fica, pelo menos nesse vídeo aqui. Eu já tenho quase 1 hora gravando, vai ter um monte de corte nesse vídeo aqui, porque toda hora eu me empolgava com alguma coisa e me atrapalhava nas palavras. E como vocês já sabem, por hoje, infelizmente, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.